Olá, eu sou Flávio Morgado e estou aqui hoje para conversar com você sobre como se usam as funções do Excel. Na aula anterior, vimos como utilizar uma fórmula. E as fórmulas são expressões com operadores matemáticos, eventualmente, que vão retornar um valor. Com o uso das fórmulas, você pode melhorar muito a performance de sua planilha. Mas você deve estar então se perguntando, para que eu tenho que usar uma função? Bom, as suas planilhas, elas podem conter no futuro uma quantidade muito grande de dados. Mas mesmo que não contenha, vamos dizer que você tenha 20 linhas para somar as células. Se você tiver que somar as células de A1 até A20, você vai ter que fazer uma fórmula que é igual a A1 mais A2, a mais A3, mais A4, até mais A20. Vai ter que fazer 20 operações de soma. Então, o que acontece é que as fórmulas operam numa faixa de células e elas conseguem, assim, manipular grandes faixas de dados com uma sintaxe simples. A sintaxe é, normalmente, a função recebe várias faixas de dados e sobre elas ela opera, onde a faixa indica um retângulo, que pode ser uma célula, duas células por 3 colunas, qualquer faixa contígua de células. E eu quero dizer para você que as funções só podem ser utilizadas dentro de uma fórmula, ou seja, elas têm que começar com um igual. Então você digita igual, digita o nome da função, abre um parênteses, que é necessário, digita os argumentos da função e fecha parênteses. Então, chegamos para o próximo item, que é argumentos de uma função. Argumentos de uma função são os valores que você fornece a uma função para que ela possa operar. Então, algumas funções exigem argumentos, outras não exigem. Então, por exemplo, se eu quiser retornar informações do sistema, como data, hora, dia atual, eu posso usar funções que não têm argumento. O valor π é um exemplo, é uma função. O valor hoje vai retornar a data do sistema, data de hoje provavelmente. O valor agora vai retornar a data e hora do sistema e por aí vai. Muitas funções do Excel não exigem argumentos, mas a maioria exigem pelo menos um argumento, enquanto outras podem exigir até 5 argumentos, obrigatórios ou opcionais. Quando o argumento é obrigatório, ele sempre é negritado, e quando ele é opcional, ele é colocado entre colchetes. A partir de agora, vamos começar a usar uma planilha com dados da população brasileira por região. Esses dados variam de 2013 a 2022, um intervalo de 10 anos, e são criados pelas projeções censitárias do IBGE, obtidas através do DataSUS. Essa planilha está disponível no material de apoio desta videoaula. Estamos então aqui no Excel com a planilha Brasil População por Região, 2013 a 2022. Quero falar para você que você não precisa fazer qualquer tipo de fórmula ou cálculo para levantar informações do Excel. Para isso, o que você precisa é, primeiro, marcar as células que têm os dados que você quer operar. Então, observar a sua barra de status. Ela já está me dando aqui média, contagem numérico, máximo e soma. Basta eu clicar com o botão direito aqui e eu vou ter algumas funções que ela me dá. Mínimo, agora vai dar um mínimo também. Na maioria das vezes, essas funções só vai ter média, contagem e soma. Mas você pode adicionar outras funções aqui que ele já mostra os valores. Então, se eu quiser pegar aqui a média de um único ano por região, eu simplesmente observo a barra de status e adiciono os valores que eu quero. Então, essa é uma dica muito simples que vai poder fazer com que você observe e totalize dados muito facilmente. A próxima dica diz respeito à função mais utilizada do Excel, que é a função soma. A função soma uma ou mais faixas de dados. Ela está definida aqui na função sigma, da guia página inicial. Então, ela tem soma, ela pode funcionar com alt mais igual, já adiciona soma. E quando eu clico em soma, ela tenta ser inteligente. Se eu estiver numa célula que tem números à esquerda, ela vai tentar somar todos os números à esquerda. E se ela estiver numa célula que tem números acima ou abaixo, ela vai tentar somar todos os números acima. Então, por exemplo, para eu somar todos os anos da região centro-oeste, o que não faz sentido somar as populações dos anos, e eu clicar aqui, ela vai tentar
botar a soma para mim com o seu argumento, tá vendo? Soma F5 a F14, que é a faixa de dados. E basta eu pressionar Enter, que ela vai somar para mim esses valores. No entanto, se eu tentar somar a linha, observe que o ano de 2013 é um número, e ela vai querer incluir este número na soma, o que estará errado. Então, ele às vezes não acerta direito. Se eu quiser somar as populações do Brasil em cada ano, o que é correto, eu teria que refazer a faixa, o que basta clicar na primeira célula e arrastar para demais, que ele vai preencher as células. Observe que enquanto ele preenche a fórmula, ele me dá os argumentos da função. Soma num1 em negrito, que é obrigatório, depois tem num2, que é outra faixa, que eu posso fornecer até 255 outras faixas de dados. Então, para somar, basta pressionar Enter. Note que se eu quiser agora propagar essa fórmula, basta clicar no seletor e arrastar para baixo. E ele então vai propagar a linha das referências de células em um valor. Então, se na célula inicial, aqui, dá 2 cliques, ele estava somando B5 a F5, quando eu arrastei para baixo, ele passa a somar B6 a F6, porque eu arrastei uma célula para baixo. Posso fazer isso de uma vez só, arrastando assim todas as células, e ele vai somar para mim também. Então, essa é uma facilidade do Excel. A outra forma de fazer isso é clico, faço a fórmula, verifico se ela está correta, botando os argumentos corretos, copio a fórmula, aqui, com o botão copiar, marco o destino, posso inclusive incluir a própria célula e mando colar. E ele vai fazer com que cada linha some as células imediatamente à esquerda, porque é a referência inicial. A cada célula para baixo, ele muda as referências de linha. É útil também saber que eu posso marcar várias células e clicar no botão soma. Quando isso é possível, ou seja, ele vai somar apenas os números, porque vai parar nos textos que estão aqui, o nome das regiões, eu posso marcar as células e pressionar o botão soma, ele vai fazer as fórmulas todas certinhas para mim. Então, quando eu clicar aqui, eu vou ter a soma das populações em cada ano, o que não faz sentido, porque as populações não se somam a cada ano. Então, esta fórmula de colunas aqui não deve ser inserida, pois a população não vai se somar. O que podemos fazer aqui é calcular o percentual de crescimento em cada região, que é dado por uma fórmula simples, que será a diminuição do último ano menos o primeiro ano, dividido pelo primeiro ano. E eu posso criar essa fórmula sem digitar qualquer referência de célula. Basta pressionar igual, clicar no último ano, pressionar menos, clicar no primeiro ano, pressionar dividir, clicar no primeiro ano novamente, a fórmula se monta aqui. Note que, como eu expliquei anteriormente, você pode ficar tentado a achar que essa fórmula vai calcular corretamente, mas ela não vai, porque o Excel não calcula as expressões da esquerda para a direita. Ele calcula pela ordem de precedência dos operadores. E a divisão ocorre antes da subtração. Então, o que ele vai fazer aqui é dividir B5 por B5, que é 1. Então, vai diminuir 1 da célula B14, que vai dar aqui 18.983.715, que está errado. Para eu fazer a fórmula certa, basta eu adicionar parênteses na diminuição, que parênteses tem maior ordem de precedência, então ele vai diminuir primeiro, então dividir. E calcular o valor aqui com 0 casas decimais, que eu posso aumentar. Ou simplesmente clicar no percentual. E ele me dá que a região norte tem 12% de crescimento. E agora basta apontar para o seletor e arrastar para a direita, para todas as regiões, e o total, que é o Brasil. E eu terei os percentuais de crescimento por região nos últimos 10 anos. Note que a barra de status está me dando a média de crescimento, 8%, em 6 valores, uma contagem de 6 numérica, né? Com um mínimo de 5 e máximo de 13, com uma soma total de 49%, que não faz sentido. Bom, então você pode estar se perguntando nesse momento algo como eu vou saber os nomes e argumentos das funções?
Nesse momento aqui aparece o botão FX do lado da barra de fórmula. Se eu estiver numa célula que tem uma fórmula e tiver só uma função e pressionar FX, eu vou abrir o assistente de função para esta função. Agora, se eu tiver várias funções dentro da fórmula, basta eu clicar dentro da função e clicar em FX. E o Excel vai abrir a janela argumentos da função, mostrando a função soma e as faixas que ela está somando. O que ela está somando aqui? O valor que vai ser retornado pela função, dizendo o que a função faz e os argumentos que a função recebe. Agora, se eu apagar todas as fórmulas, clicar numa célula vazia e clicar no botão FX, ele vai me abrir a janela Inserir função. E aqui ele vai me dar primeiro as funções mais recentemente utilizadas, que eu posso rolar na lista, ou clicar em Soma. E ele vai me dar a sintaxe da função, num 1, num 2, e reticências indicando que tem mais argumentos, vai me dizer o que a função faz e eu posso clicar em OK, que ele vai abrir então argumentos da função. Note que eu posso obter ajuda para essa função clicando aqui no botão Ajuda. Quando então se abrirá o site de suporte da Microsoft, supportmicrosoft.com, com ajuda para a função selecionada. Então, a minha dica para você é sempre use o botão FX para localizar funções e use a ajuda sobre a função para saber mais sobre a função. E agora, quando eu abrir os argumentos da função, eu posso clicar nesta seta e selecionar o que eu quero somar. E depois eu clico novamente nesse botãozinho ou pressiono Enter e ele retorna para os argumentos da função, me dizendo o que ele está somando e qual é o valor retornado. Então, fica então aqui minha dica sobre usar o botão FX para obter ajuda numa função. Nós vamos falar agora sobre um assunto chamado referência circular, que ocorre quando uma célula que contém uma fórmula faz referência a si própria. Eu estou aqui na célula G5, que está somando de B5 a F5. Vou dar duplo clique na célula para entrar em edição. E agora vou arrastar a alça seletora da faixa da referência utilizada pela fórmula para a direita para conter a própria célula G5, que contém a função soma. Quando isso acontece e eu pressionar Enter, o Excel vai me dar uma mensagem de erro. Existe uma ou mais referências circulares em que a fórmula se refere à sua própria célula, direto ou indiretamente. Isso pode fazer com que sejam calculados incorretamente. Experimente remover ou alterar essas referências ou mover as fórmulas para células diferentes. Se eu pressionar OK, a fórmula será inserida, mas ela não vai conseguir se calcular, porque ela soma os valores à esquerda e si próprio, então ela não consegue se calcular. Mas você observe que você tem aqui na barra de status uma referência circular, a célula B5. E você também pode usar o menu Fórmulas, na opção Verificar Erros, clica na lista e exibe referências circulares, e todas aparecerão aqui. Uma outra função interessante da guia Fórmulas é utilizar rastrear precedente. Você também pode utilizar rastrear dependente para ver que esta célula depende desta, e pode utilizar remover setas para remover as setas de dependente e precedente. A regra geral, a forma mais fácil é duplo clique na célula, marque a faixa selecionada e arraste-a novamente, ou simplesmente exclua a fórmula e faça novamente. Como exercício, no material de apoio, eu estou pedindo que você use outras células para também contar quantas tem número com a função continuum. Use a função média A, média P, né? A função 10vPAD-P, que calcula o desvio padrão de uma população, as funções máximos e mínimos. Explore as funções e veja como elas funcionam.
Na nossa próxima aula, será demonstrado como utilizar funções que têm mais de um argumento, como C, que é uma função de tomada de decisão, conte C, conte 6 e outras funções. Até lá, então.